Olá, você sabia que Deus ele envia sinais para você para te mostrar traições e falsidade ao seu respeito? Então, Deus ele envia sinais e aí muitas das vezes a gente não percebe os sinais, né? A gente às vezes busca por estar com alguém, por estar com alguma pessoa do nosso lado e aquela pessoa se afasta e às vezes a gente não entende. Às vezes a gente sofre, a gente não quer aquela distância daquela pessoa, mas às vezes Deus já mandou o sinal do afastamento daquela pessoa na sua vida e você continua insistindo em ter aquela pessoa do seu lado. Mas você sabia que às vezes os sinais que Deus manda para você é você se sentir inquieta. Às vezes você está com uma inquietação, né? Você não sabe de onde que está vindo aquilo. Muitas das vezes você tem sonhos. Então, muitas das vezes Deus está afastando certas pessoas do seu lado, tirando do seu convívio, e às vezes aquilo te frustra, você fica triste, né? Sem saber o que está acontecendo, sem entender o que está acontecendo. Mas Deus, ele te mostra às vezes até através dos sonhos. Eu mesmo, por experiência própria, eu já tive um sonho. Eu convivia no lugar que eu morava, eu convivia com uma pessoa que essa pessoa ela morava em cima. Essa pessoa que morava por cima de mim, ela sempre fazia assim alguma coisa assim desagradável, sabe? Alguma coisa que às vezes eu ficava chateada, mas tinha vez que eu mesmo dizia para mim, isso aí é só um acontecimento. Às vezes chamava outra vizinha e ficava lá em cima e eu escutava certas coisas assim relacionadas a mim, entendeu? Então eu ficava orando e pedindo a Deus, falava, meu Deus do céu, será possível, né? Porque às vezes eu tô aqui cuidando do meu serviço, trabalhando, e eu ficava pensando assim, meu Deus, mas como pode, né? A pessoa falou que não ia fazer mais, que, né, que gostava de mim, né, que era pra gente conviver bem, pra gente viver bem, e aquilo que ela vinha fazendo, ela continuou fazendo, né? Então são coisas assim que às vezes você não para pensar, porque as coisas dão sinais, vêm sinais, e aquela pessoa continuava, né? Às vezes eu estava dormindo de manhã, então aquela pessoa pegava um instrumento e batia aquele instrumento. Às vezes, quando vinha, né, visita para dormir na minha casa, chegava 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e ela sabendo que tinha aquela visita na minha casa, ela batia, né, aquele negócio que eu não sei o que era, e eu voltava lá, conversava com ela pedia desculpa, e assim foi tendo aquelas coisas sucessivamente. Um dia, eu dobrei o joelho e falei para o Senhor, falei, Deus, mostra para mim se realmente essa pessoa está de sinceridade comigo quando ela pede desculpa, quando ela fala que a gente tem que conviver bem, ou se essa pessoa está de falsidade, né, comigo. E aí eu deixei aquilo na mão de Deus, falei, vou deixar na mão de Deus. Deixei na mão de Deus e continuei vivendo minha vida normal ali. Um certo dia, para vocês ter experiência, para você pegar experiência para você, como que Deus ele tem cuidado de você, como que Deus ele vela pela sua vida, como que Deus ele está atento a tudo que corre em volta de você. Então, teve um certo dia que eu sonhei, eu tive um sonho que por cima de mim, eu estava deitada na minha cama e por cima de mim tinha duas serpentes, duas cobras. E elas estavam voando. Não existe, né? Cobra não voa, cobra ela rasteja, né? E eu vi aquelas cobras voando por cima de mim. Eu vi duas cobras voando por cima de mim. E eu olhava para cima, assim, eu deitada assim na minha cama e elas assim por cima no teto da minha cama. E eu clamava a Deus, né? Eu falava assim, meu Deus, tira isso daqui de dentro. Tira isso daqui de dentro do meu quarto, repreende isso. E no outro dia eu acordei e fiquei encucada com aquilo na minha cabeça, né? E fiquei pedindo a Deus, né, para mostrar para mim o que era aquilo, né? E eu conversando com meu esposo e conversando com uma outra pessoa, a pessoa disse para mim, olha, Silvana, você pode ter certeza
que essas duas cobras que você viu, é essas duas pessoas que são amigas e que estão por cima de você, porque era em cima, falando de você, né, com falsidade com você. Às vezes que você vai lá conversar e ela fala que tá tudo bem, mas não tá, porque realmente não é aquilo que ela quer continuar fazendo o que ela estava fazendo. E aí eu fui e me liguei, né, me liguei naquilo e comecei a vigiar mais. E teve uma época que eu pedi a Deus, eu falei, olha Deus, eu não quero mais falar nada. Então, Senhor, afasta essa pessoa da minha vida ou me afasta daqui. E quando eu estava para sair desse lugar, aquela pessoa, eu fiquei sabendo que aquela pessoa também iria sair dali. E essa pessoa saiu desse lugar e nunca mais essa pessoa voltou. Porque ela me fazia muito mal naquele lugar. Muito mal. Mas eu entreguei na mão de Deus e deixei. Então, às vezes, Deus, ele quer... Eu deixei Deus fazer, Deus trabalhar. E às vezes Deus quer tirar alguma coisa da sua vida. Que não seja nesse propósito, igual eu falei. Mas que seja outra coisa, uma amizade. Né? Às vezes você se afastou, aquela pessoa se afastou de você e você está insistindo, você está mandando mensagem, você está indo atrás, você está marcando visita com aquela pessoa e às vezes por trás de você aquela pessoa fala de você, maldiz o teu nome, não leva a tua amizade a sério e quando chega na tua frente diz que te ama, diz que gosta de você e que sente a sua falta e você vai para casa acreditando naquilo. E volta a mandar mensagem, volta a trazer aquela pessoa para o seu convívio. Não traga. Se Deus está tirando aquela pessoa do seu convívio, coloca na tua mente que aquilo ali pode ser algo divino, algo que Deus está fazendo, afastando aquela pessoa da sua vida. Não deixe que aquela pessoa continue na sua vida se Deus estiver afastando. Né? Tem uma força maior que rege a nossa vida, que protege nós. Nós somos protegidos pela força maior, que é a força de Deus. Ele tem amor pela nossa vida, ele nos protege. Então, ele afasta de nós aquilo que está nos fazendo mal, mas que nós não estamos nem enxergando com os nossos olhos materiais. Sabe por que nós não enxergamos certas coisas com os nossos olhos normais? Porque isso é coisa espiritual. Isso não é coisa natural, normal. A falsidade, a traição, ela é uma coisa que ela vai além do mundo normal, ela vai para o espiritual. Então, se afasta. Se deu distância, se a pessoa se afastou, se afaste também e deixe que Deus traga melhor, uma companhia melhor para a sua vida, porque Ele tem cuidado de você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal. Se você chegou agora, é novo, faça sua inscrição e vamos embora para mais vídeos como esse, de motivação e reflexão para a sua vida. Tchau!